Você está no canal Mensageiro da Esperança, eu sou o evangelista Glaucio Honório. Neste vídeo falaremos sobre sinais da volta de Jesus, sinais naturais da volta de Jesus. Antes, porém, de entrar no assunto do vídeo, convido você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. Você vai ver aí que na parte de baixo da telinha tem um link para você se inscrever. Inscreva-se no canal, está em vermelhinho, e do lado você tem um sininho. Aperta o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Como tenho feito em todos os outros vídeos, você que tem acompanhado o canal Mensageiro da Esperança tem visto que nós temos postado vídeos falando sobre esse assunto maravilhoso que é a volta de Jesus. E a gente está numa série falando sobre sinais da volta de Jesus. Já falamos sobre alguns sinais naturais, sobre alguns sinais sociais. Agora vamos entrar numa série falando sobre sinais políticos. Vamos gravar alguns vídeos falando sobre sinais políticos. Um primeiro sinal que eu quero tratar aqui com você é o que está em Mateus 24, nos versos 6 e 7. Então, se você tem aí a Bíblia, pode acompanhar a Bíblia física. Se você tiver aí a Bíblia num dispositivo, no smartphone, tablet, você também vai poder acompanhar o texto bíblico, ou até mesmo no navegador da internet. Então aqui diz o seguinte, Mateus 24, versos 6 e 7. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então eu resolvi ler o verso 7 todo, né? Então, guerras e rumores de guerras. Sempre houve guerras. Desde que o homem existe na face da terra, desde que as diversas sociedades começaram a se organizar, sempre houve guerras. No entanto, nesse período final da história do mundo, por que eu falo período final? Porque a Bíblia, em algumas profecias, principalmente no livro de Daniel, assinala que desde o final do século XVIII em diante, começa um período chamado Tempo do Fim. Ora, você deve me perguntar assim, mas a Bíblia fala do século XVIII? Não necessariamente com essas palavras. Século XVIII. Mas existe uma profecia em Daniel que apresenta para mim e para você algumas características de um poder que dominaria por 12 séculos e meio e que, após a queda deste poder, Deus ele levantaria um povo para proclamar as verdades ao redor de todo o mundo, que nesse período ocorreriam sinais diversos no Sol, na Lua, nas estrelas, na economia, na sociedade, na política, na religião. E esse período pós-final do século XVIII na Bíblia é chamado Tempo do Fim, ou seja, o período após o domínio de 12 séculos e meio deste poder, que num outro vídeo a gente pode falar quem é esse poder, após 12 séculos e meio, que foi desde o sexto século até o final do século XVIII, ocorreria esses sinais que antecedem a volta de Jesus. Então eu e você, meu amigo, minha amiga, vivemos na época em que antecede a volta de Jesus. E um dos sinais que marca a volta de Jesus, mas que ainda não é o fim, são guerras e rumores de guerra. Só para você ter uma ideia, a Guerra dos 100 Anos, que foi entre Inglaterra e França, foi desde o ano 1337 até o ano 1453. Foi uma guerra que durou mais de 100 anos, na verdade, mas que ela tem esse nome, Guerra dos 100 Anos. Foi uma guerra envolvendo duas nações e que morreu uma quantidade expressiva de pessoas. Mas a maior parte das guerras, e as guerras mais sangrentas, ocorreram justamente no século XX. No início do século XX, houve uma grande onda de otimismo dada o avanço da tecnologia. A tecnologia estava se desenvolvendo com uma rapidez muito grande e havia uma onda de otimismo que acreditava que a tecnologia
que o avanço científico poderia resolver todos os problemas da humanidade. Qual não foi a grande decepção de quem defendia essa tese quando estourou a Primeira Guerra Mundial? Praticamente em cada década do século XX, do século passado, houve uma guerra. Eu fiz aqui algumas anotações e vou falar para você. Na década de 1910, Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Nas décadas de 1930 e 40, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram somente de judeus, ou aproximadamente 6 milhões de judeus. É um conflito que se estendeu aí por basicamente 6 anos, mas que deixou aí um saldo de mortes muito grande, e o mundo nunca foi o mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, a Guerra da Coreia. Na década de 60, a Guerra do Vietnã. Na década de 80, a Guerra do Irã e do Iraque. Em 90, as guerras do Kosovo e do Iraque, quando o Iraque ele invade o Kuwait, então é feita uma coalizão da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, esses países ali, Estados Unidos, Inglaterra, França, feita uma grande coalizão para poder expulsar o Saddam Hussein do Kuwait. Mais um detalhe interessante: no século XXI, nos anos 2000, a guerra ao terror após o 11 de setembro. Nos anos 2010, a guerra da Síria, que está se estendendo até hoje, uma guerra civil que envolve diversas questões culturais, étnicas, econômicas. Tá? E além desses conflitos mais volumosos, podemos dizer assim, a gente teve em 59 a Revolução Cubana, de 1975 a 2002, a Guerra Civil Angolana, a Revolta Armada no Haiti em 2004, os conflitos na Chechênia entre 1991 e 96, a crise na Crimeia, conflito árabe-israelense, sem falar na Guerra Fria, que durou desde o final da Segunda Guerra Mundial até a queda da União Soviética em 1991. Ufa, muita guerra, né? O povo, as nações gostam de fazer guerra. E eu quero dizer para você que guerra basicamente acontece por 3 principais fatores. Existem outros, mas principalmente expansão territorial, conflitos étnicos, culturais e também questões religiosas. Por exemplo, a guerra na Síria ela envolve cada um desses aspectos. O conflito árabe-israelense ele tem muito a ver com a questão religiosa, com a questão cultural e também com um pouco com a questão territorial. Tá? Porque em 1948, quando foi feito o Estado de Israel, também deveria ser feito o Estado da Palestina, e Jerusalém deveria ser um território neutro, nem pertencendo a Israel e nem pertencendo aos árabes ou aos palestinos. E a gente percebe que cada dia mais, apesar de nós termos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tem força política para poder mediar conflitos, mesmo assim nós presenciamos nesse período da Guerra ao Terror, na década de 2000, os Estados Unidos ele dando um jeitinho, apesar de haver uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para a não invasão no Iraque, sob o pretexto, Estados Unidos sob o pretexto que havia armas de destruição em massa no Iraque, armas estas que nunca foram encontradas, fizeram então a invasão, depuseram Saddam Hussein e implementaram uma nova ordem social, econômica e política ali no Iraque. Nós percebemos que basicamente no Estado moderno as guerras elas têm muito que ver com a questão econômica e com a questão da expansão territorial, principalmente. Eu gostaria de dizer para você que nesse momento que nós estamos falando aqui, pessoas estão se matando em algum conflito ao redor do mundo. Mais recentemente, não aceitando a vitória da presidente eleita
na Filipina houve um golpe militar. E cada vez mais o mundo passa por um processo de instabilidade, porque a situação não territorial, mas a situação econômica global, ela não é boa. E cada vez que nós temos, na verdade, o mundo tem uma crise política e uma crise econômica, não é um bom ingrediente. Então, o que a Bíblia fala para mim e para você de guerras e rumores de guerra, esse contexto, esse cenário vai se estender até a volta de Jesus, até o ápice, que será uma guerra com contexto, com um perfil religioso, com um perfil, mais precisamente dizendo, espiritual, que será a Batalha do Armagedon, que será uma guerra que vai envolver a mim e você, mas principalmente num contexto mais espiritual e religioso do que num contexto político, econômico ou cultural. Pois bem, esse é o conteúdo do vídeo. Quero convidar você a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, a seguir as nossas redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo e aguardar o próximo conteúdo. Lembre-se, prepare-se para a volta de Jesus, leia a Bíblia, busque esse preparo. Lembre-se, Maranata, o Senhor logo vem. Até o próximo vídeo. Tchau.